Olá, tudo bem? Eu acho que é quase desnecessário dizer que a educação à distância veio para ficar. As estatísticas mostram, por exemplo, que o número de matrículas em cursos de graduação à distância cresceu vertiginosamente nos últimos anos e continua em ascensão. E esse crescimento não está acontecendo apenas em cursos de graduação. O número de cursos livres também aumenta significativamente a cada ano nas mais diversas áreas de formação e treinamento. Mas qual é o lugar da modalidade EAD no contexto da educação? Qual a sua importância e quais as vantagens de se estudar à distância? Bem, inicialmente é importante destacar a mudança de compreensão que a gente pode perceber nas últimas décadas no que diz respeito à educação. A educação contemporânea não está mais voltada para a entrega de conteúdos, como foi o caso durante muito tempo. Paulo Freire, que é considerado por muitos um autor fundamental nessa mudança, ele deu um nome para isso. Ele chamou essa educação meramente comprometida com a entrega de conteúdos de educação bancária, ou seja, aquela que se concentra exclusivamente no depósito de conhecimento. Nessa compreensão bancária, a relação se dá mais ou menos da seguinte maneira. O aluno é aquele que não detém o conhecimento e então é exatamente por isso que ele precisa de um professor que é aquele que domina esse conhecimento e, nesse sentido, o processo de ensino-aprendizagem passa a ser a transmissão desse saber que une professor e aluno, mas, obviamente, os une numa relação desigual. Eu diria numa relação hierarquizada. E por que hierarquizada? Porque a experiência do aluno, em geral, é desconsiderada e a do professor supervalorizada. Bem, não é preciso muito esforço para perceber que com a internet ao alcance das nossas mãos e todo o conteúdo que a internet disponibiliza, a educação certamente estaria com os dias contados se fosse reduzida à mera entrega de conteúdos. Afinal, como justificar uma aula que se propõe a transmitir determinados conteúdos se eles estão disponíveis na rede e prontos para serem acessados? Nós, professores, sabemos muito bem que, ao mesmo tempo em que estamos falando diante de um grupo de alunos numa sala de aula, por exemplo, muitos deles estão acessando o Google para ver se a informação que estamos transmitindo é correta. É isso mesmo. Nós achamos na rede quase qualquer coisa que precisamos saber, inclusive muito do conteúdo que professores transmitem em sala de aula. E é aí que constatamos um efeito importantíssimo que resulta dessa baita mudança, eu diria. O professor não é mais encarado com tanta reverência como era no passado. Ele não é mais o símbolo do saber. Ele pode e será questionado inevitavelmente na entrega dos seus conteúdos e, é claro, ele não deveria levar isso para o lado pessoal. Ora, se a educação contemporânea não é mais a entrega de conteúdos, então o que ela é? Bem, educar num mundo cheio de conteúdos de todos os tipos, conteúdos pagos, conteúdos gratuitos, conteúdos simples, conteúdos complexos, conteúdos de boa qualidade, conteúdos de péssima qualidade, informações verdadeiras, fake news, enfim, educar nesse mundo significa agora ensinar a pensar. Não ensinar o que pensar, significa desenvolver o senso crítico para que as pessoas não aceitem mais passivamente todo e qualquer conteúdo que encontram na rede. Significa, portanto, ensinar a selecionar conteúdos, significa ensinar a produzir conteúdos, significa, portanto, desenvolver autonomia. Considerando então essa forma de educar no mundo de tantos conteúdos, eu diria que o ensino à distância é fundamental para o desenvolvimento dessa autonomia do qual estamos falando, de uma certa autodisciplina, eu diria. Aliás, a autonomia do aluno é um dos pressupostos básicos da educação à distância. A modalidade à distância é fundamental para desenvolver um certo protagonismo na construção do conhecimento. E eu diria que educar nessa perspectiva é cada vez mais urgente nesse contexto de redes sociais, contexto esse no qual pessoas simplesmente acessam os conteúdos e os repassam, recebem e compartilham. Como existe uma profusão de informações que são despejadas na rede a cada segundo, é claro que não dá tempo de aprofundar nada, não dá tempo de produzir nada. A gente lida muito com a informação e quase nada com a produção de conhecimento. Bem,
Eu, sinceramente, acredito que a EAD veio, entre outras coisas, para facilitar essa formação que é calcada na autonomia, essa formação que pressupõe, inclusive, maior gestão do tempo. É claro que o ensino presencial também tem o seu lugar e suas vantagens. Eu também sou professor de ensino presencial. Mas, obviamente, numa sala de aula com um professor transmitindo conteúdos, é muito mais fácil de acomodar-se e descansar nessa postura passiva. Uma educação voltada para a formação da autonomia, e o que eu quero reforçar aqui é que a EAD contribui significativamente para isso, nos obriga a entrar na coisa, entrar nesse mundo que nos convida a transformá-lo. E transformar o mundo começa por produzir conhecimento e, obviamente, não apenas consumi-lo. Fica então a dica, um grande abraço para você e até uma próxima. Tchau!